Olá, pessoas! Mais uma semana do seu Tá Fazendo o Quê? O primeiro e único videocast multiplataforma do estado de Goiás que fala sobre a política que mexe com a sua vida. A gente tem recebido aqui semanalmente figuras das mais importantes do nosso contexto político local e estadual. E mais bacana que isso, de uma forma plural, recebendo gente de várias correntes ideológicas para falar sobre mandato, para falar sobre projeto, para falar como foi o programa passado, sobre um órgão que ninguém entende muito bem para que serve, mas tem muito medo, que é o Detran, né, que foi o caso do Eduardo Machado. Então, assim, o nosso Tá Fazendo o Quê? Se propõe a trazer para você uma impressão clara, direta e, de fato, coerente sobre política. E aí, política para além da eleição. Apesar que hoje nós vamos falar de processo eleitoral e, de fato, processo, porque a gente tem acompanhado, né, principalmente quem está mais ligado à política, a gente tem acompanhado alguns processos que estão acontecendo para tirar mandato, colocar mandato, voltar mandato, e eu acho que isso é bacana te debater também para que você possa compreender, né? Afinal de contas, o seu voto serviu para alguma coisa, mas e aí? Elegeu quem você queria? O seu candidato, quem você votou, está garantido na cadeira? Não está garantido na cadeira? Por que alguém perde uma cadeira, perde um mandato? Então, nosso papo hoje vai ser sobre isso também. Lembrando que, se você está assistindo a gente pela PUC TV, nós temos um conteúdo exclusivo que vai para o YouTube. Então, acabou aqui a PUC TV, você vai lá direto para o YouTube, tá o QR Code na tela, para continuar assistindo a parte que é especialíssima. Você que já está no YouTube, faz a graça, clica no sininho aí, clica no like, que a gente precisa do seu apoio para mandar o conteúdo para mais longe, tá certo? Bom, meu convidado de hoje é vereador, ele é o vereador Igor Franco. Vamos lá, gente. Olha só que história bacana. O cara tem um slogan que é gestão 4 anos em 2. E por que isso? Porque o vereador, ele assumiu o mandato agora num momento conturbado, né? Que a Justiça Eleitoral derrubou uma chapa concorrente e então 2 vereadores perderam a cadeira e ele entrou, porque afinal de contas tinha ficado na suplência e você vai entender isso agora. Mas sobre ele, o vereador é advogado, pós-graduado em Direito Penal, pecuarista, vocacionado para gestão pública. Iniciou na política em 2005, então não começou agora, né? Assessor do então prefeito de Goiânia, Íris Rezende Machado. Ou seja, o homem já começou a aprender com quem sabia demais. Foi superintendente da criança e do adolescente do governo Marconi Perillo, secretário nacional de trabalho do governo Michel Temer e mais um bocado de coisa aqui que eu não vou falar não, depois você descobre na internet. Vereador, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao Tá Fazendo o Quê? Muito obrigado pelo convite, pela participação. Eu fico muito feliz, Marcos, em poder compartilhar com vocês essa grande experiência, esse grande desafio, que é ocupar um mandato de vereador no meio do mandato, em detrimento ao êxito dessas ações judiciais. Bacana. Então vamos começar nesse ponto, que eu sei que tem uma galera que está acompanhando a gente porque gosta de política. E aí, vereador, eu sempre digo que quem gosta de política, de entender os processos, e não de torcer só para um time ou para o outro. E no caso em específico, nós estamos falando de uma situação jurídica onde você concorreu à eleição de 2020, ficou ali na beira por questões de voto, mas houve um problema com a chapa adversária e agora essa chapa caiu. E você assume o mandato no meio, né? Quer dizer, um pouco além do meio, né? Praticamente. Como é que foi essa situação? Explica para quem está nos assistindo como é que se deu isso. Na realidade, essa lei da política afirmativa, ela foi criada ainda no ano de 97. Só que ela, quando foi implantada, não havia ali naquele primeiro momento uma penalidade para ninguém. Criou a lei para poder reservar 30% para mulheres. Após isso, mudou para gênero, ou seja, tem que ter 70% de um gênero e 30% de outro. E mudou também no ano de 2009 de reservar para preencher, ou seja, deixou de tornar uma faculdade do partido deixar as vagas disponibilizadas para a obrigatoriedade de preencher essas vagas aí com gêneros opostos 70-30. Então, cada dia que passa, o TSE vem aperfeiçoando ainda mais a aplicação dessa lei.
E hoje se resume em basicamente 3 circunstâncias para analisar se a candidata realmente participou do processo eleitoral ou não. Que é a tal da candidata laranja, que a gente ouviu muito falar isso, né? Exatamente. Por exemplo, esse partido que foi, no primeiro momento, caçado, toda a sua chapa, lançou a sogra, que teve 0 votos, ou seja, ela não votou nela. A nora teve 10 votos. E o filho da de 0 voto, casado, que é de 10 votos, apoiou um candidato do partido. Ou seja, ele não apoiou nem a mãe nem a esposa. Nossa. Prestação de contas zeradas, não praticaram nenhum ato de campanha, moram no mesmo endereço e trabalham no mesmo lugar. Ou seja, configuradíssimo aí a candidatura fictícia. Então, o que acontece? O que isso aí nos prejudica? Por exemplo, o meu partido, no primeiro momento, nós havíamos feito uma análise, e eu, como advogado atento, a circunstância atento também, evolução e aplicabilidade desta lei. Nós tivemos a prudência de conversar com o presidente do partido e cortar um homem. Tirou um homem porque estava excedendo. Esse homem chama Fauzi. Quem quiser checar as redes sociais dele, Fauzi Humberto, ele passa de 100 mil seguidores no Instagram. Então, até fazendo uma correção, você disse ficou suplente. Não fiquei de suplente. Não fui eleito e meu partido não elegeu ninguém no primeiro momento. Faltaram, Marcos, 44 votos para eu poder ganhar a eleição. Não foi para o Igor ganhar a eleição, foi para o partido eleger um candidato. Ou seja, se você tivesse lá e tivesse tido 44 votos, eu teria ganho a eleição. Entendi. Entendeu? Ou seja, nós tivemos a prudência em cumprir a lei, em cortar um homem, e perdi aí 2 anos do mandato porque nós fizemos o certo. Deixa eu só aproveitar a sua fala, vereador, para explicar para quem tá vendo a gente, porque às vezes o pessoal fica assim, mas o cara teve tantos votos e não foi eleito, outro teve menos votos e foi eleito. A gente tá falando, pessoal, de uma eleição proporcional. A eleição proporcional, ela depende do que é chamado de quociente eleitoral. Você reúne o seu partido, você monta uma chapa, e aquela chapa tem que garantir X votos que dá direito a uma cadeira. E aquela cadeira depois vai ser ocupada por quem dentro do partido tiver mais votos. Isso representa a proporcionalidade do processo eleitoral para quê? Para garantir pluralidade. O voto para prefeito é o voto majoritário, né? Você vota direto no cara, quem teve mais voto ganhou. Para vereador, para deputado estadual, deputado federal, você tem que ter essa proporcionalidade. Então, por isso que o vereador falou, olha, eu não fui nem eleito, meu partido não fez ninguém, faltou 40 votos para o partido garantir uma cadeira. A cadeira seria do partido, o vereador, como foi o mais votado dentro da chapa, ele ocuparia a cadeira. Por conta aí do que ele está nos apresentando, o outro partido teve mais votos, garantiu a cadeira, porém não cumpriu a legislação. E aí, não tem jeito, né? No Brasil tem uma coisa, o senhor que é advogado, e isso sempre incomoda, que o pessoal fala, tem lei que pega e lei que não pega. Parece que essa lei então não tinha pegado ainda. Na realidade, a aplicação dela, quando ocorria, já tinha acabado os mandatos. Ou seja, perderia o objeto. Só que o TSE tem tido uma atenção muito especial nessa questão para poder, de fato, acontecer aquilo que eles entendem, que é o cumprimento dessa política afirmativa da cota de gênero. Então, 2 anos se passaram, é muito tempo para a gente que ficou de fora, mas evoluiu bastante em detrimento a outras eleições que, quando julgava, já tinha findado o mandato. Aí não adianta mais. Aí não adianta. Aí perde-se o objeto e vida que segue. E a justiça, Marcos, entende que esses vereadores não foram eleitos. Você vê o tanto que é grave a situação. Ou seja, os vereadores que estavam lá na Câmara, de acordo com o entendimento do TSE, eles não foram eleitos. E os atos praticados por eles? Pois é, eu pensei nisso agora. E o de salário pago? Salário pago, entendeu? Então, assim, eu, particularmente, vou requerer. Vou requerer porque é um direito meu, fui eleito. Para você ter uma ideia, eu tive mais votos. Somar os 2 vereadores que caíram, meus votos quase que dá o tanto deles ou mais. Entendi. Entendeu? Mas por que eles ganharam? Justamente por conta dessa explanação sua. É questão do voto ter que ir para a chapa, né? Eu fui hoje eu estou como o 11º vereador mais votado de Goiânia, dos 35. Hoje nós temos 35 vereadores, eu estou em 11º dos mais votados, ou seja, deveria ser eleito. Na realidade, a população não entende como que um vereador com 4.179 votos perde a eleição e outro com 1.700 votos ganha a eleição. A população não consegue compreender isso, por mais que a gente explique, por mais que a gente demonstre essa situação,
Eles não entendem. E eu falo, a forma mais correta e democrática, a meu ver, respeito à opinião divergente, seria eleitos ali na ordem de cadeira e na ordem de votação, que acabaria com todas essas discussões. Você tem 5 mil votos, você ficou ali em 8º lugar, 35 cadeiras, você está dentro. Teve eleições em Goiânia que o vereador perdeu a eleição com 7 mil votos, por conta do partido não ter atingido ali o quociente eleitoral. Então, assim, são situações que devem ser aprimoradas, devem ser melhor avaliadas no Congresso e tem que ter essa evolução também nesse sentido. Entendo. Vereador, mas então, vamos lá. Agora foi julgado, morreu a fita, assumiu o mandato, mas parece que já tem outro boró aí rolando que estão tentando já tirar o seu mandato de novo. Que bagunça é essa? Na realidade, Marcos, isso aí é dor de cotovelo de alguns que não conseguem um mandato na forma legal, aí quer vir com história, no tapetão, sem ter conhecimento, e acaba que leva informações erradas para o Ministério Público, e a promotora fez o requerimento do mandato porque eu fui eleito pelo PROS e não estou no PROS. Só que, se tivesse feito uma pesquisa mínima, teria visto que o PROS fez uma reunião, fez uma assembleia, e eles deliberaram a minha expulsão. Por conta de ideologia. Ponto. Isso é discricionário do partido. Eu fui expulso do PROS. Então, como que eu vou estar num partido que eu fui expulso dele? Não faz sentido. É uma coisa que não faz sentido. Enfim, existe 2 caminhos de você sair do partido, de não estar no partido e não ter ali, não levar à perda do mandato, que é uma carta anuência, ou essa questão da expulsão. Infelizmente, eu fui expulso do partido. Então, disputei as eleições agora para deputado federal já no PRTB. Passou as eleições, eu acompanho o Denis Pereira, que é um grande líder, um grande amigo que eu tenho. Ele não está mais no PRTB, ele já saiu. Naturalmente, eu pedi minha desfiliação. E vou tomar uma decisão a respeito do partido no tempo em que entender ser o correto. Então, não tem a mínima razoabilidade de prosperar essa ação. Zero. Bom, então quer dizer que agora tem aí pela frente 2 anos, mais ou menos, de mandato, e o seu slogan é fazer em 2 anos o que era para ser feito em 4. Exatamente. Eu vou querer saber um pouco mais sobre isso, mas é daqui a pouco, porque você que está nos vendo aqui pela PUC TV, vai ter um break rapidinho, jogo rápido mesmo, pode confiar, não muda de canal. Você que está no YouTube, como eu sempre falo, nem vai perceber, então segura aí. Olá, pessoas, estamos de volta com o seu Tá Fazendo o Quê? O primeiro e único e mais importante videocast multiplataforma que fala sobre a política que mexe na sua vida. E se você não concorda, você tá errado. Hoje o meu papo é com o vereador Igor Franco, já deu uma explanação muito bacana aqui sobre sistema eleitoral, sobre justiça eleitoral, sobre vai e volta, sobre perder mandato, voltar pro mandato. E agora eu quero saber, vereador, como é que é essa história de fazer 4 anos em 2? O que é que você ainda tem agora para exercer enquanto vereador por Goiânia? Nós montamos um gabinete, Marcos, extremamente técnico. Nós vamos atender a população às demandas que realmente chegarem. Nós temos projetos, pautas importantes para serem apresentados. E o prazo nosso são 2 anos. Então nós temos que trabalhar duro para poder descontar esse tempo perdido aí por conta dessas ações, enfim. E no caso, as suas bandeiras hoje se concentram mais em que área? Você pretende mesmo trabalhar pesado em qual sentido? Eu atuo muito, desde quando eu comecei minha vida pública, na área de emprego, especialmente o primeiro emprego. Porque eu entendo a importância de ter o jovem inserido no mercado de trabalho. Então quero, enquanto vereador, propor incentivo para as empresas darem a oportunidade do jovem ser inserido no mercado de trabalho. Hoje, quando um jovem vai buscar emprego, a empresa fala, aqui precisa ter experiência profissional de 6 meses. Como que ele vai trabalhar se ele nunca trabalhou? Né? Então tem que ter essa oportunidade. Eu quero, enquanto vereador, criar esses mecanismos para facilitar a inserção do jovem no mercado de trabalho. Bacana. E dentro dessa configuração agora da Câmara Municipal, porque tem muito disso também, né? Às vezes a gente tem um projeto bacana, uma ideia bacana, mas a galera não contribui. E, para quem está nos acompanhando, o jogo dentro do espaço de poder ali é pesado. Né? Como você está entrando agora, como é que está a sua articulação lá? Já conseguiu conversar com a galera? Tá todo mundo ali apoiando essa sua entrada e vai te dar essa força para levar adiante esses 4 em 2?
Na realidade, o que eu fiz ali quando eu assumi? Eu reuni com uns colegas, eu entrei com mais 2 vereadores, então nós que entramos agora no meio do mandato somos 3, eu, o vereador Elton Lemos e o Paulo Magalhães, e montamos um bloco. Convidamos também a Gabriela Rodarte, que é um vereador extremamente atuante, junto com o Anderson Salles, que tem projetos importantíssimos e é muito trabalhador, para compor o bloco Vanguarda. E esse bloco é justamente para facilitar o trâmite dos processos internos na casa e também a facilidade em aprovação deles, desde que sejam de interesse para Goiânia. Muita gente pergunta, você é base, você é oposição? Eu sou Goiânia, entendeu? E todos os integrantes do Bloco Vanguarda, nós somos Goiânia. Então não adianta chegar lá o prefeito com um PTU, não vai ter o apoio da nossa bancada do Bloco Vanguarda, entendeu? O que for de interesse da cidade, nós estamos juntos. Essa é uma coisa bacana também, porque a gente falou no primeiro bloco sobre a questão de entrar, né? Eleição, voto, às vezes é votado demais e não vai, porque a chapa não bateu, aí a chapa bate, não cumpre a lei e cai. Mas, ao fim e ao cabo, depois que passa a eleição, que você tá com mandato, o que vale é a articulação. E isso o pessoal em casa tem que entender. Porque às vezes tem gente que vai eleita, né, batendo peito, chutando porta, falando que faz e acontece. Aí a hora que entra dentro da casa, faz nada. Ou porque às vezes se vende, né, vereador? A gente sabe que tem uns que se vende marotamente, ou porque realmente não consegue articular para convencer os outros pares que os seus projetos valem a pena. E aí não faz parte, não conversa. Tem uns caras que são meio bobinho, que acham que não faço parte de grupo, eu sou independente, que pra mim não existe isso. Você tem que ter um lado, você tem que estar com os seus projetos e ter pessoas para te ajudar nos seus projetos. De fato, ter montado um grupo é fundamental, porque senão vocês não vão conseguir fazer nada ali dentro. Mas pensando agora nessa dinâmica, né, dos jogos de poder ali dentro da Câmara. A gente está numa situação hoje meio de mandato também do prefeito Rogério Cruz. E na sociedade, não sei qual é a sua leitura sobre isso, eu quero justamente ouvir a sua leitura sobre isso, não há um consenso sobre o mandato do Rogério. Se ele está sendo bom, se ele está sendo ruim, tem muita gente insatisfeita com ele, tem uns que estão tentando ver algo positivo. Como é que está para vocês que estão com esse grupo Vanguarda aí, que você disse que não é nem base e nem oposição, mas como é que está para vocês lidar com isso? Porque uma hora ou outra vão ter que se posicionar. Quem não se posiciona, some. Sim. E aí, em relação ao mandato do prefeito, qual é a sua avaliação? Eu vejo muito esforço por parte do prefeito em querer fazer o melhor para Goiânia. Isso eu vejo ele empenhado, buscando, com muito amor e zelo. Agora, naturalmente, existem secretários que deixam a desejar. E agora, como vereador e líder do bloco, eu vou levar essas sugestões após discutir com o bloco, após a opinião de cada um, levar as sugestões. Inclusive, essa semana eu fiz uma reclamação na Câmara Municipal do secretário de Saúde. Por exemplo, nós temos, se bem que é uma pasta pesadíssima também, né? Mas ele tem que atender, ele tem que resolver as coisas. Eu fiz uma visita lá na Santa Casa de Misericórdia, faz um trabalho excelente, atende muita gente. Sem a Santa Casa aqui em Goiânia, para atender Goiânia e o interior, o que seria da saúde, né? E tem um convênio que é feito com o município, e esse convênio está em atraso. E eles vivem desses convênios, precisam desse dinheiro. Então eu fiz até uma reclamação, fiz uma solicitação ao secretário Durval, que eu vou falar com ele também pessoalmente a respeito disso, que esses débitos têm que ser pagos de forma correta, pontuais, entendeu? Então tudo isso, por exemplo, algumas unidades de saúde, o pessoal não tem colchão para dormir. Quando tem colchão, está rasgado, parede toda mofada, ou seja, um ambiente totalmente insalubre, ar-condicionado que não funciona. Então, tudo isso, eu como vereador fiscal, vou exigir. Independentemente da postura de um ou de outro, eu vou em cima. Bacana. Aí você tocou num ponto agora, Igor, que, cara, eu penso isso há muito tempo, porque eu trabalhei numa área próxima a essa área da saúde, e sempre fiquei pensando, Goiânia tá gigante. Goiânia cresceu pra caramba, a gente tem 1,5 milhão de habitantes, e a região metropolitana condensou demais, né? Como você falou, a Santa Casa atende Goiânia, mas atende a galera em volta. Muita gente. E como é que você entende, olhando esse sistema de saúde municipal, como é que você entende até mesmo a parceria com o governo do estado, ou sei lá, com o governo federal, para olhar para esses municípios que são polo? Porque é meio cruel, né? Goiânia
tem que fazer um esforço do caramba para arrecadar uma grana, para investir no sistema de saúde, para atender todos os municípios em volta. E tá vindo dinheiro para essa galera? Qual seria o modelo na sua leitura? É tentar, de fato, localizar o atendimento de saúde? Ó, se o cara é de Varjão, ele tem que ser atendido lá. Mas, pô, lá não tem o sistema que tem em Goiânia. Ah, não, é mandar mais dinheiro para Goiânia e trazer o povo para cá? Porque aí, essa é uma caixa que eu não sei lidar com ela ainda. Mas já existe hoje, Marcos, esses convênios, essa pactuação dos municípios com Goiânia, para poder atender a cidade interior, porque eles não têm estrutura, condições profissionais. Então, naturalmente, vem para Goiânia. E já existe essa pactuação com os municípios. E Goiânia, enfim, aqui recebe muita gente. Uhum. E eu digo, não é só dos interiores do estado de Goiás, às vezes vem até de outros estados. Então, eu entendo o gargalo. Agora, nós temos que buscar solucionar o problema. Porque questão de saúde, o médico, o hospital também não pode negar atendimento. Sim. Né? Se chegou lá, tem que ser atendido. Ninguém vai em um hospital a passeio. Vai ao hospital porque está precisando de ajuda. E nós temos que buscar ferramentas, ajudar o próprio secretário, o que precisar de nós. Nós estamos juntos para poder cobrar quem quer que seja. Entendi. De fato, eu entendo que as questões do município, elas não conseguem ser solucionadas só dentro do município, né? Porque senão a gente vai entrar numa situação que você até pontuou aí, né, meio en passant, que é a questão do IPTU, que é a prefeitura, para fazer algumas coisas, tem que arrecadar a grana. Arrecadar a grana, o povo não quer pagar mais grana. Então esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E aí quando você tá nesse gargalo de ter que atender muita gente, mas o recurso não vem na mesma proporção, complica bastante. Sim, mas nós hoje estamos em uma gestão que herdou do cara na política, que foi do Íris. Uhum. O Íris deixou Goiânia com todas as contas quitadas, com saldo altíssimo positivo em conta, nada de débito, ou seja, uma coisa é você assumir um governo que está ali com dívidas, que está ali no buraco, mas não. A prefeitura, quando o Rogério assumiu, limpinha, sem nenhum débito, ou seja, dá para fazer. Então, quando fala em aumentar imposto, eu sou totalmente contra, porque tem recurso. Uhum. Agora, o que precisa é uma gestão. Tem que ser feita uma gestão de forma sábia para poder acertar esses investimentos. E especialmente na área de saúde. Tem que ter um olhar muito assim, firme para a área de saúde. Eu tenho um carinho muito grande, porque a minha primeira diretoria que eu assumi foi como diretor do CAIS Campinas, o Íris me deu essa oportunidade. Eu tinha 23 anos de idade, tinha pessoas ali no CAIS com 23 anos de serviço público. Assim que eu me formei, o Íris me chamou e me deu esse desafio. Então, assim, a saúde pública, eu conheço ela e conheço também o sistema de saúde. Uhum. E eu sei que dá para fazer, dá para atender. Eu era apenas um gestor de CAIS e atendia toda a região de Campinas com excelência. Até falava, na época que eu estava como gestor de CAIS, entre você estar na região de Campinas ou ter o plano Unimed, era melhor você estar na região de Campinas, que você era melhor atendido. Por quê? Porque quando se tem também boa vontade do agente público que está ali à frente, que honre o salário, que honre o contribuinte, eu atendi todos de formas iguais, todos, desde o mais pobre ao mais rico, todos. Se está ali, eu tenho que atender. Então, assim, tem que ter também essa boa vontade das pessoas que estão à frente, especialmente aqueles que estão na cabeça da gestão. Entendo. Bom, basicamente agora você me obriga a falar pro prefeito Rogério. Tá a lupa na sua cabeça aí, padrinho, ó. Tá me esperando, inclusive, você aqui para falar o que você está fazendo por Goiânia. Vereador, vamos lá. Você tem aí uma carreira já consolidada na parte da gestão pública, então. Você ocupou secretarias em várias esferas de poder, inclusive, né? No município, no estado, na federação, esferas, em todas, né? E é um cara jovem. Como é que você está enxergando esse movimento de rejuvenescimento da política? Porque a gente tem percebido que tem entrado cada vez mais uma galera mais nova e com outras posturas também, né? Eu sempre tenho aquela preocupação, né, que a gente teve ali, se não me engano, 2016, 2018, aquela questão do novo na política, mas às vezes uma galera que não tem nada na cabeça também. O cara é eleito porque tem um capital social bom, porque é famosinho, é bonitinho, mas não entrega. No seu caso, você já vem de uma formação no front mesmo, atuando na gestão. Como é que você enxerga isso? Tem como ter esse equilíbrio, né, de fazer uma renovação, mas uma renovação qualificada? Porque
Porque vamos trocar todo mundo, igual a gente já ouviu em outras eleições, também não resolve, né? O funcionário que está fazendo um bom trabalho, você tem que promover. Se estiver fazendo um trabalho razoável, você mantém. Se estiver fazendo um trabalho ruim, você demite. E assim é a política. Muitos eleitores chegam no dia da eleição sem saber em quem votar. Uhum. Isso tem aprimorado cada eleição que passa. O voto tem sido um voto de mais qualidade. Tanto que antigamente você chegava na porta da escola, tinha ali aquele caminhão de santinho no chão. Tudo sujo a porta da escola. Hoje ainda tem os políticos sem consciências que faz isso, mas a maioria já não faz mais isso. Eu, por exemplo, nunca fiz, não faço, porque acho errado sujar a rua. O voto ele tem que ser um voto de consciência. E eu tenho visto que o voto tem mudado. E em algumas reuniões que a gente participa, eu sempre pergunto, quem que você votou na última eleição para o vereador em Goiânia? A pessoa não sabe falar. Aí você pega e pergunta, e para deputado? Não, também não sei. Tá. E geralmente essas pessoas que não sabem quem votou falam mal da política. E fala mal todo mundo, né? Fala mal da política. Então, assim, teve uma reunião que eu até perguntei pro eleitor que estava ali ouvindo. Ele política é tudo safado, política é tudo isso, tudo aquilo. Eu falei, ok, qual que é a sua profissão? Ele falou, sou promotor de vendas. Eu, ok, todo promotor é safado? Aí ele, opa, não é todo promotor. Eu falei, então você não pode colocar tudo mesmo balar e condenar todo mundo. Uhum. Quem que você votou na última eleição? Não sei. Se você não sabe quem você contratou, você vai cobrar como? Para você cobrar de um político, você tem que saber quem é o seu político, quem é o seu deputado, para você ir lá no gabinete dele para poder exigir. Saber quem é o seu vereador. Se você não sabe, outro ponto importante. Como que você vai colocar para legislar uma pessoa que não tem conhecimento de legislação? Como que você vai colocar para arrumar uma parte elétrica, um encanador? Uhum. Cada qual tem que estar dentro do seu quadrado, dentro das suas atribuições. A política tem mudado. Você pode observar o Tiririca. Primeira eleição, o voto de protesto. 1 milhão e tantos votos. Né? A votação dele vem só caindo. Uhum. Por quê? Porque o que ele apresentou de projeto positivo? O que avançou? Tiririca está indo agora para o 4º mandato, agora ele foi eleito puxado, com 70 e poucos mil votos puxado. Mudou bastante, né? Bastante para você ver o contraste. Agora, na primeira ele puxou, né? Se ele foi puxado, na outra acredito que ele fica fora. Uhum. Por quê? Porque o pessoal tem tido um voto de mais consciência. Bacana. E eu torço cada vez mais por isso, porque eu entendo que, de fato, a gente só vai melhorar a política, né? Só vai qualificar a política se a gente tiver um acompanhamento mais de perto. As redes sociais hoje permitem a gente fazer isso. Você pode acompanhar o seu deputado, seu vereador, entrar lá nos portais da transparência, ver o que o cara tá fazendo, né? E lá, às vezes, pessoalmente, ou se não der pra ir pessoalmente, vai assistir pelas TVs Câmara, TV Assembleia. Então tem jeito hoje do cidadão acompanhar mais. E ter um voto mais de consciência, né, gente? Porque senão não dá. Você escalou um cara horroroso pra jogar e quer cobrar gol de letra? Pelo amor de Deus. Bom, vereador, estamos fechando agora o nosso tempo aqui na PUC TV. Você que está na PUC TV nos acompanhando, mais uma vez agradeço a sua audiência e já te falo, QR Code na tela, vai agora pro YouTube, que é agora que o pau começa a quebrar. Agora a gente vai começar a bater um papo muito mais profundo e especial aqui com o vereador Igor, pra gente poder trazer mais coisinhas a respeito dele próprio, agora da atuação parlamentar dele. Você que não vai perder um conteúdo muito bom, mas eu te vejo semana que vem de novo. Você que já está no YouTube, você vai nem perceber, é só aquele flashzinho, a gente continua o papo. Olá, pessoas aqui do YouTube. Você que já estava nos assistindo, o papo segue normal, tá? Só lembrando mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, ô abençoado, faz isso agora aí, é só clicar no botão, se inscreve no canal, clica no sininho para ficar sabendo das próximas, os próximos programas, nossas próximas produções especiais que vão acontecer daqui a pouco aqui no nosso canal no YouTube. Pega o link e joga pra galera, manda lá no grupo da família, em vez de mandar só meme, manda um bate-papo bacana desse pro pessoal entender um pouco mais o que estão fazendo de fato os nossos políticos. Hoje estou com o vereador Igor Franco aqui, batendo um papo muito bom sobre como foi, né, a luta para assumir o mandato na questão jurídica, mas mais do que isso, entendendo muito bem o que ele faz de verdade. O homem ele já é velho, ele é novinho, mas ele é velho na política, vocês viram aqui no primeiro bloco. O cara já foi gestor em várias pastas, em várias esferas e entende do riscado. Mas agora, vereador, que a gente está aqui no YouTube, que a gente pode ficar mais à vontade e falar o que a gente quiser, vamos lá.
A gente passou por um processo eleitoral polêmico pra caramba, 2022 foi bastante tenso, o ano foi tenso, a gente tá agora aí tendo acho, sei lá, um refresco para a Copa do Mundo que tá rolando, nós vamos falar daqui a pouco sobre a Copa do Mundo, mas 2023, hora que de fato zerou a nota ali, começar 1º de janeiro, e para você também vai ser um começo, você vai começar a pegar um ano inteiro de mandato. Qual é a sua expectativa? Qual é o Brasil que você enxerga que vai começar a existir a partir de janeiro? Qual é a Goiânia, no seu caso mais específico, que te espera a partir de janeiro? Primeira coisa, Marcos, assim, meu ponto de vista é que todos devem respeitar o resultado das urnas na política nacional. Questão de fraude, que é muito debatido, muito discutido, existem indícios, né? Por que o pessoal não entrega o código-fonte para poder fazer uma análise mais profunda se houve ou não houve fraude? Enfim, é uma discussão que deveria ter ocorrido antes. Por que não ocorreu essa discussão, por exemplo, no primeiro turno, quando elegeu ali uma maior bancada, né, o PL, e por que eles estão questionando somente agora? Então, essa discussão, eu peço que todos tenham consciência para respeitar o resultado das urnas, para pacificar o país. Primeiro ponto. Porque se não tiver unidade, o país não vai avançar. E quem sofre somos nós que estamos na ponta. O vereador é o que mais sofre porque é o que mais tem contato com a população. É o mais próximo. O político mais próximo da população é o vereador. Eu sempre falo, até nos meus cursos, para os meus alunos, que o vereador é o pior cara que tem. Porque você tá cara a cara com o fulano. O cara bate na porta da sua casa. Ele não sabe onde mora o deputado, ele não sabe onde mora o prefeito, ele não sabe, mas o vereador ele sabe, porque geralmente é do bairro dele. Exatamente. Você vai na padaria, o cara tá lá o dedo na sua cara te cobrando alguma coisa. Então, isso é terrível, né? Mas faz parte da função, faz parte da nossa missão. Então, o primeiro ponto que precisa ser entendido é isso. Bolsonaro, a meu ver, ele deveria ter, em tempo, corrigido isso como presidente da República. Não agora, questionar. Ele sempre teve uma live que ele participou, falou, porque eu vou apresentar aqui as fraudes que teve nas urnas. A primeira coisa, quando ele abre a live, ele fala, não tem prova nenhuma. Eu lembro disso. Você lembra disso? Tem prova nenhuma. Então, assim, gerou uma expectativa muito grande de todo mundo. Medidas que a população esperava que ele tomasse enquanto presidente e não tomou. O recado nacional para ele, naquele 7 de setembro, para poder tomar algumas medidas mais enérgicas, não fez. Então, agora, é respeitar o resultado, pacificar o país e deixar o presidente Lula governar. Entendi. Eu concordo que se não pacificar, vai estar travando o processo. Você pedalar de bicicleta com o pneu meio murcho. Vai dar mais trabalho, vai cansar mais e não vai chegar onde poderia chegar. Falando em questões mais macro, a gente está passando agora por um momento de tensão aqui em Goiás, que foi a questão da taxa do agro, né, que o Caiado colocou agora. Você tem aí um lado ruralista também, né? Você é produtor rural. Como é que você enxergou essa bagunça que foi na Assembleia? Como é que você enxerga aí essa tentativa de arrecadação do Caiado? Na realidade, não foi nem tentativa, ela aprovou já, né? Conseguiu, agora passou, né? Passou, conseguiu aprovar. Eu não concordo, como eu disse no bloco anterior, de criações de taxa, aumento de impostos. Não concordo com isso, especialmente o agro. O agro, assim, nós que estamos nessa área, Marcos, tudo é difícil, tudo é burocrático demais para poder funcionar. Para você formar ali um pasto, para você colocar um gado, são muitos percalços, muitas questões legais que você tem que superar. Aí agora, que a coisa está andando, que a coisa está fluindo, e o governador, a base dele, a raiz dele foi no agro. Então, assim, sacrificar aqueles que sempre foi parceiro, que sempre estenderam as mãos, em detrimento a interesses difusos, eu particularmente não concordo com essa postura, não concordo com a atitude dos deputados em aprovar essa taxa, não concordo com alguns deputados a forma rude em tratar os manifestantes, entendeu? Então, tudo isso, a meu ver, um atropelamento e um desrespeito aos produtores. Eu ouço muita coisa de todo lado, né? Porque meu papel aqui enquanto apresentador do programa, enquanto professor que sou, enquanto consultor de marketing que sou, eu gosto de ouvir. Eu tenho que ouvir todo mundo para, né, ter ali as minhas impressões. E uma coisa que eu ouvi de empresários é que eles sempre se acharam injustiçados, porque o pessoal do agro contribui muito menos que o dono da empresa, o dono da padaria e tal.
Você enxerga dessa forma? O que você entende? Porque assim, o dinheiro sai, né? O governo arrecada. E ele arrecada de um tanto, um percentual X de uma galera e menos de outra galera. Como é que você entende isso? Não existe isso. Primeiro que para fazer esses apontamentos, os comerciantes, eles precisam falar assim de forma mais objetiva e direta. Todos os impostos, taxas que eles pagam, o agro também paga, porque são comerciantes do mesmo jeito. Você tem que comprar ali produto veterinário, você precisa ali comprar um arame para fazer uma cerca, você precisa ali comprar insumos, suprimentos, enfim. Tudo que existe de um lado, existe o outro. E um não vive sem o outro, entendeu? Uhum. É umbilicalmente ligado. E o agro acaba que sofre mais por conta das dificuldades. O comerciante está aqui dentro da rua. O produtor rural está lá no campo. Então, assim, eu não vejo que tem esse desequilíbrio de forma alguma. Uma coisa que aí a gente tem que fazer essa ressalva é que quem está no campo está muito mais sujeito às intempéries que são incontroláveis, né? Exatamente. Dá uma seca do cão e não tem jeito de plantar, ou morre a plantação, ou chove demais também, ou tem vírus PT que não dá nada. Pragas. Praga pra cá. Eu acho que cada área tem a sua dificuldade e acaba que medidas têm que ser tomadas. E aí vocês que são aí, de fato, de dentro das casas, que vão ter que resolver esse boró. Mas vamos lá então. Pensando aí nessa perspectiva de emprego que você falou no primeiro bloco, né, mudando agora um pouco o foco da conversa, se bem que tem uma relação, né, porque a gente falou do agro, e o agro tem uma cadeia extremamente extensa que prega a gente pra caramba, né? O pessoal acha que o agro é só o produtor rural, é só o cara da agropecuária, mas esquece que tem uma cadeia monstruosa, assim, tem um cara que é técnico, tem um cara que tá lá na loja de implementos, tem o cara que vende trator, tem o cara que conserta trator, tem o cara que faz do torno a peça para trator, então é uma cadeia muito grande. Isso gera emprego, né? E você me disse no primeiro bloco que o seu foco é emprego, botar a molecada para trabalhar de fato. Temos aí um problema que talvez a gente possa entrar nesse debate também, que é algo que eu já tenho conversado com outras pessoas que vêm no programa. Para gerar emprego, você tem que ter possibilidade de abrir novas empresas, muitas vezes, ou de subsidiar alguém para poder dar essa primeira oportunidade, ou de levar estrutura para que novas empresas se estabeleçam nos municípios, né? E aí a gente esbarra sempre na situação que é energia. A energia em Goiás é horrorosa e muitas empresas não crescem ou não se estabelecem aqui porque a gente não consegue proporcionar essa estrutura de energia. Há algum debate, você enxerga alguma forma, alguma coisa para tentar trazer isso à tona mesmo, começar a debater a sério? Vem cá, vamos falar de energia, vamos falar de prestação de energia por conta da Enel, vamos falar sobre geração de energia por outras fontes, mas vamos falar porque isso está praticamente travando o nosso processo de emprego. Não dá para você gerar emprego se você não tiver como abrir as empresas. Isso nós temos acompanhado o avanço dessas questões de energia solar. Uhum. Agora, tem condição de produzir energia? Tem. Então vamos produzir energia. Nós temos que apertar o passe e apertar a Enel, porque eles têm responsabilidade. Muita. E a gente vê aí produtores, até teve aqueles protestos jogando baldes e baldes de leite dentro de algumas unidades da Enel, no interior do estado de Goiás, justamente por falta de atendimento e falta de resolver o problema. Então, precisa ser resolvido isso aí. Agora, essas alternativas têm que ser buscadas. E cada dia mais cresce a energia solar, que é um viés aí muito bom para todo mundo, né? Eu penso que a gente tem que pensar, olha só o que eu falei. Mas é isso mesmo. A gente tem que começar a botar na mesa, né? Porque reclama muito, mas cadê? Põe na mesa. O que é da alçada do município em relação à energia? Vamos criar uma taxa para subsidiar o tiozinho, a tiazinha que quer botar placa solar em casa? Vamos tentar facilitar a importação de alguma coisa? Porque assim, a gente tem que ir para a prática, vereador, porque né, a gente sabe que tem que fazer. Mas quem é que tem que fazer? Quem é que vai pegar no chifre do boi e vai começar o processo? Cada um dentro das suas competências, igual você disse, vereador nas competências municipais, deputado nas competências estadual. Mas eu vou até pegar a sua ideia e analisar o que pode ser feito no âmbito municipal para incentivar essa questão da energia solar. Porque eu penso assim, vamos lá, para quem está nos acompanhando no YouTube agora aí, cara, político relaciona com político, pô. Você tá como vereador, mas você tem um camarada seu que é deputado, tem outro que tá lá em Brasília. Essa articulação que às vezes eu sinto falta, e acho que às vezes muita gente que tá acompanhando a gente fica puto. Porque, velho, eu votei no Igor pra vereador.
Mas tem coisa que o Igor poderia dar um toque no deputado fulano pra, porra, dar ajuda a gente. Aí o Igor, e se juntar o Igor, o deputado fulano, e for lá em Brasília, no deputado Beltrano, ou no senador Cicrano, se juntar essa galera, sai alguma coisa. Mas aí fica todo mundo tentando só trabalhar no seu quadrado, e a coisa não anda em nível macro. E o povo tá precisando de questões macro pra melhorar a vida. Eu vou te contar aqui um testemunho que eu consegui fazer em Brasília e beneficiar toda a Goiânia enquanto eu era secretário nacional do trabalho. Eu era muito amigo da Fátima Murier, que era secretária municipal de saúde. Em Goiânia, nós tínhamos várias ambulâncias... Fátima no governo Íris ainda, né? Isso, no governo Íris. Sim. Nós tínhamos várias ambulâncias velhas, antigas, e todas as ambulâncias que tinham mais de 5 anos de uso, eu vi no Ministério da Saúde que tinha a possibilidade de trocar. Então, se você tem uma ambulância com mais de 5 anos de uso, você vem cá e troca. Convidei a Fátima, levei ela no diretor de rede básica nacional e todas as ambulâncias acima de 5 anos de uso foram trocadas no ano de 2018 em Goiânia. Então, essa sua fala de trazer benefício em prol da sociedade, sem olhar bandeira, sem olhar... saindo ali do seu nicho, do seu quadrado, tem que acontecer, tem que pensar com a cabeça mais aberta, mais ampla. E isso precisa acontecer. Quando os políticos tiverem esse pensamento, a política vai avançar. Mas para que isso ocorra, tem que ter ali eleitores que de fato escolham políticos que tenham a mentalidade aberta. Ainda eu vejo assim, no Congresso, em todo lugar da política nacional, política local, parlamentares que não têm o perfil, mas que estão ali eleitos democraticamente. Por quê? Porque existe um sistema político em que, às vezes, a pessoa troca o voto em troca de um favor. Isso tem mudado, precisa mudar cada dia mais. Sim. A culpa não é somente do político. Não, com certeza. Isso eu tenho batido nessa tecla há muito tempo também. O motivo do voto, ele meio que prediz o que vai ser a sua expectativa depois do cara eleito, né? E até foi bom você falar isso, que eu vou fazer um jabazinho aqui, tá? Você que tá me acompanhando no YouTube, eu vou lançar um curso em janeiro de marketing político pro mandato. Eu mexo com isso. E um dos tópicos é justamente esse, a diferença entre capital eleitoral e capital político. Às vezes o cara tem um capital eleitoral, ele é famoso, ele teve muito voto, arregaçou de voto. Mas politicamente, no exercício do mandato, ele não sabe articular, ele não tem boas relações, ele tem a mente fechada demais, não consegue conversar e convencer as outras pessoas dos seus projetos, e o capital político dele é nada. E há uma diferença, e aí é onde eu percebo que às vezes as pessoas não entendem. Elas vêm lá, o Marcos Marinho foi eleito com 300 mil votos, o cara vai arregaçar no mandato. Aí o Marcos Marinho é um cara chato, que não relaciona, que não sabe desenvolver um bom projeto, que não tem projeto, e vai entregar nada. Enquanto isso, o deputado Igor ou o vereador Igor articula com todo mundo, apresenta, traz a galera ali e a coisa acontece. Essa é uma diferença que a gente tem que começar a entender enquanto sociedade. E é bem o que você falou, não adianta votar no cara por um motivo alheio ao exercício do mandato dele. É igual você escolher um médico porque ele tem um carro bonito, mas na medicina ele é um cara horroroso. Você não vai ter satisfeita a sua demanda. Eu acho que é mais ou menos nessa questão de analogia, velho. E a gente tem essa situação. Por isso que eu falo, a gente precisa dessa dinâmica, né? Eu acho que a hora que a sociedade vê os políticos interagindo, conversando, trabalhando mais em coletivo para trazer o benefício, ela se sente mais resguardada, né? Mais protegida. Tem aqueles malucos lá que levanta a bandeira de coisa que não funciona para todo mundo, mas eu acho que esse trabalho é bacana. E justamente essa articulação que você fez, ela pode ser ampliada para uma porrada de coisa. Para vários temas, inclusive. Pegando o gancho, Marcos, da sua fala e citando nomes, porque eu sou franco, nós temos hoje um senador da República, falastrão, no estado de Goiás, que quando você vai analisar o que ele fez para chegar lá, foi um vereador mais votado de Goiânia, 37 mil votos na história. Aí depois foi eleito senador da República, o Cajuru. O que um projeto que o Cajuru fez que beneficia a sociedade? Aquilo presta um serviço para o nosso estado. Aquilo é uma vergonha na política nossa do estado e política nacional. Então você pega assim, pessoas que fizeram ali um voto de protesto, mas elegeram um cara totalmente sem noção. Eu frequento muito o gabinete do senador Zequinha Marinho, que é ao lado do gabinete dele, em Brasília. Em regra, o gabinete dele está fechado. Não tem atendimento. Eu sou vereador por Goiânia.
Ou seja, não tem condição de atender o nosso estado, atender a nossa cidade. Esse impacto que você disse aí, a população precisa observar ele melhor, para poder não eleger pessoas que prestam desserviço para o estado. E tá lá uma vaga nossa, nós só temos 3 vagas de senador da República, tá lá uma vaga nossa totalmente desperdiçada com Cajuru. E falar em senador da República é bacana, né, cara? Porque, assim, essa eleição passada, agora, essa última, foi tumultuada mais na competição pela vaga do Senado do que em relação ao governo, né? Porque o Caiado ganhou o primeiro turno aí e já estava meio que desenhado. Mas a disputa pelo Senado foi interessante, né? Vai ser o Marconi vai ganhar, aí de repente o Hilder passa na última hora, e aquele PT. E é um cargo de extrema relevância, né? E parece que a galera vota assim, né? Não sei quem eu vou votar, na última hora vai. E aí, essa situação perpassa a nossa conversa toda do programa de hoje, né? Cara, por que você tá votando em alguém? Olha a importância do cargo. Quantos milhões um senador consegue mandar para a região dele, né, em emendas, para poder justamente levar a implantação dos projetos que nós estamos falando? É dinheiro pra caramba. E você bota alguém lá que não vai ter essa entrega, é o que você falou, estamos desperdiçando uma vaga. De 3. Exatamente. De 3. E aí, na hora que você vê lá outros estados crescendo mais do que o nosso, vai analisar a atuação das bancadas dos estados, seja no Senado ou na Câmara. Bancada que é mais articulada, obviamente consegue mais benefícios para o seu estado. E esse é o papel da política, né? Quem chora mais ganha mais. Quem fica ali sem fazer nada, sem mexer o doce, uai, o dinheiro tá lá. Para você entender um pouco mais sobre isso aí que você está dizendo, os deputados federais, eles têm, em média, 20 milhões de emendas impositivas por ano. Mas eu tenho deputado conhecido que aplicou este ano 250 milhões. Ou seja, quando tem uma boa articulação, quando tem um bom desenvolvimento, faz. Né? E o trabalho acontece. E essa emenda impositiva, Marcos, é muito importante falarmos dela, justamente que é uma autonomia que o legislativo tem de poder fazer alguma coisa no executivo. Por exemplo, vereador em Goiânia. Nós temos, cada vereador, R$2.185.000 para gastar com a cidade. Com reforma, com insumo. As emendas do vereador Igor, o que nós estamos aplicando? Na Santa Casa de Misericórdia, na reforma do CROF, que é uma unidade de referência, incentivo do esporte, cultura, qualificação profissional. Entendeu? Então, todo vereador deveria prestar contas do que está fazendo com as suas emendas impositivas. Eu estou trazendo até, por indicação do senador Zequinha, que é muito amigo meu. É do Pará, né, o Zequinha? Do Pará. Zequinha é meu padrinho. Aprendo muito política com ele. O Zequinha, ele está implantando lá um programa que chama Passaporte da Vitória. Aquele jogador Léo Moura, sim, do Flamengo, ele que é o dono desse instituto. E tô trazendo para Goiânia, já te avisando aqui em primeira mão para comunicar. Vou implantar 3 núcleos do Passaporte da Vitória. Como é que ele funciona? Poder beneficiar os jovens no esporte. Ele tem ali 1 ano de futebol grátis, de aulas grátis, com tudo por conta da prefeitura. Uniforme, bola, chuteira, aulas. Mas tem que ter, obviamente, atender ali o programa. Então, até te convido para quando for fazer o lançamento. Quero implantar 3 núcleos em Goiânia. O vereador Elton Lemos vai implantar 2 núcleos. Cada núcleo é para atender 300 alunos. Ou seja, para beneficiar. Então, eu gostei do nome. Tá fazendo o quê? E essa é a explicação, prestando contas aí de 9 dias de mandato de vereador, para que todos entendam a importância e a relevância de que é possível fazer quando você tem capacidade e quer trabalhar. Não, e bacana a sua fala, Igor, porque agora eu vou ter que virar para vocês, são vereadores por Goiânia, e perguntar, então, fazendo o quê? Aqui, a nossa audiência quer saber isso. O que é que o povo tá fazendo mesmo? O que tá entregando? Tem gente que já tá aí há 2 anos no mandato e sei lá o que foi feito. Vereador, para finalizar o nosso programa de hoje, a coisa é dinâmica, passa muito rápido, mas você entrou no futebol, você tem que perguntar, né? E a Copa, meu amigo? E a Copa? Qual é a expectativa aí para essa Copa do Mundo? Tá rolando, inclusive. Eu tô muito confiante que o Hexa agora é nosso. Muito confiante, a seleção tá trabalhando em total sintonia. Você vê que os jogos que eles têm participado assim
tem sido de forma positiva e eu estou muito confiante que vamos trazer o troféu para casa. Eu sei que tem uma galera fala assim, gente, pelo amor de Deus, a gente tem que fechar o ano, né, com essa conquista para desencantar o Brasil voltar a crescer de novo, a gente voltar aí a ter uma dinâmica de mais felicidade pro povo brasileiro que tá combalido, né, tá sofrido pra caramba, e o quanto a gente gosta do futebol, acho que ia ser bem legal. Eu quero fazer referência aí ao Richarlison, puta do jogador, golaço que ele meteu no jogo de abertura, tem que virar uma pintura, porque foi muito bom, o maluco foi lá e já meteu 2 de cara, então assim, eu não sou tão confiante, não, porque eu sou velho, e velho é meio escaldado, assim. A gente já perdeu umas Copas, eu falei, cara, não tinha como a gente perder. Mas eu penso que vai dar bom. Agora, não sei se você concorda comigo, mas quando começou a Copa ali, a primeira semana, foi uma Copa meio da zebra, né? Umas paradinhas de não imaginava que ia acontecer, e aconteceu. Então eu tô ali com o pezinho atrás, né, torcendo, mas com um pouco de medo. Aquele primeiro tempo ali do primeiro jogo do Brasil, poderia já ter feito um ou 2 golzinhos para deixar a gente já mais confortável, mais feliz, né? Mas o segundo tempo foi muito bom, foi 2-0, cabia mais aquela bola no travessão. E agora vamos seguir aí com a perspectiva de vitória e trazer o Hexa para casa. Bacana. Vereador, muitíssimo obrigado pela participação. Acho que a gente pôde esclarecer muita coisa, né, em relação a mandato, em relação à lei eleitoral, em relação a projeto, em relação a como executar as coisas também, para não ficar só no papo, no gogó. E eu te deixo um tempinho para falar com a nossa audiência, deixar suas redes sociais, porque aqui a gente vai estar sempre perguntando, tá fazendo o quê? E vai ser agora, vai ser daqui um tempo, para a gente saber de fato o que você está fazendo aí em prol do mandato, em prol da nossa sociedade goianiense. Muito obrigado, Marcos, pela oportunidade. Agradeço novamente a todos que participaram e nos acompanhem. Meu Instagram é Igor Franco Oficial, à disposição de vocês na Câmara Municipal de Goiânia, no Gabinete 30. O que precisarem, estou aqui 100% à disposição. Fico muito feliz de prestar contas aí desses 9 dias de mandato. Tá fazendo o quê? Passei já muitas coisas que nós já apresentamos e pode ter certeza que no decorrer do mandato faremos muito, porque o nosso desafio é 4 anos e 2, e assim faremos. Maravilha. Gente, brigadão pela audiência de vocês. Agradecer aqui a Simone, nossa produtora, a assessora do vereador, qual é o nome dela, vereador? Vanessa, a Vanessa, Fabinho. O camarada lá, o Fabinho tá ali, Rafael mais uma vez nas picapes, o Elias que chegou agora, não trouxe o pão de queijo, e também o pessoal da produtora Quatro Tempos, que são nossos parceiros aí na execução do nosso programa Tá Fazendo o Quê? Pra você, semana que vem tem mais. Se ainda não curtiu o canal, curte aí, miséria. Curte, pega o link, joga nos grupos, manda pra sua mãe, pra sua tia, pra eles entenderem o que tá acontecendo no nosso cenário político e para que o papo entre vocês seja cada vez mais produtivo e engrandecedor. Belezinha? A gente volta semana que vem. Aquele abraço e o brinde pra fechar a conta.